Cordyceps é um gênero de fungos que soltam esporos. Artrópodes e insetos infectados por fungos deste gênero são levados a procurar um local propício para o seu desenvolvimento, onde eventualmente se fixam no local e começam a soltar esporos. Na vida real, é quase impossível os humanos serem fatalmente infectados pelo Cordyceps, mas pode-se sofrer mudanças comportamentais ou distúrbios. No mundo de The Last of Us, uma nova espécie do fungo, capaz de infectar e tomar controle de humanos, começou a se espalhar nos Estados Unidos no final de setembro de 2013, graças a uma contaminação em massa de alimentos e remédios de uma safra vinda da América do Sul e Central. Em alguns meses, cerca de 60% da humanidade foi morta ou infectada pelo fungo, posteriormente referido clinicamente como infecção cerebral do Cordyceps. Você sabia que, seguindo o método passo a passo, você irá desenhar os personagens de seus animes favoritos, ao nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. A pessoa pode se contaminar com a infecção de The Last of Us através do contato com fluidos corporais do hospedeiro, geralmente através da mordida ou respirando esporos infecciosos liberados pelo fungo, que rapidamente chegam ao pulmão do indivíduo, tornando a respiração difícil e o movimento lento. Tudo em apenas alguns minutos devido à exposição densa aos esporos. A forma de evitá-los é usando máscara de gás. A única maneira de não se infectar caso for mordido é cortar o membro poucos segundos após o contato, deste modo impedindo que o Cordyceps chegue ao cérebro. Como é referido pelo nome da infecção, o fungo infecta o cérebro humano, aumentando sua massa dentro dos tecidos e matando as células. Isso apaga as memórias dos hospedeiros, fazendo as vítimas gradualmente perderem a capacidade de pensar livremente, os levando à loucura, tendo um comportamento irracional e modificando seus instintos para não buscar outro objetivo além de espalhar os esporos. Os indivíduos infectados devem ser expostos a condições e circunstâncias específicas para progredir para o próximo estágio da infecção. Caso contrário, eles podem permanecer em um estágio por um longo período de tempo. O fungo cresce enquanto o hospedeiro ainda está vivo, passando por 4 estágios. O primeiro deles começa dentro de 2 dias após o contato com a infecção, em que o hospedeiro perde sua função cerebral superior e com ela sua humanidade, tornando-se hiperagressivos e incapazes de raciocínio ou pensamento racional. Eles ganharam o nome de corredores. Os corredores são o primeiro e mais fraco estágio da infecção, se aproximando muito de uma pessoa ainda normal. Os principais sintomas são a irritabilidade e hostilidade aumentadas com os outros. Eles são definidos por sua velocidade intensa e ataques rápidos. Sua pele é pálida e, como os olhos são dos principais alvos do fungo, ele tem visão ruim. Antes de serem totalmente tomados pelo Cordyceps, os seus olhos começam a arder e o hospedeiro sente dores no cérebro, graças ao aquecimento do fungo. Apesar disso, os corredores mantêm algumas características humanas. Por exemplo, seus gritos e sua aparência geral. Uma forma de diferenciá-los dos sobreviventes normais são seus olhos laranja brilhantes. Eles ficam em uma posição curvada quando imóveis ou quando se movem passivamente, ao contrário dos sobreviventes normais. Sua linguagem corporal é lenta enquanto eles são passivos, sugerindo que estão resistindo à influência do fungo, embora totalmente em vão. Alguns sobreviventes acreditam que a mente da pessoa infectada ainda está intacta, mas presa ao seu próprio corpo. Às vezes, eles simplesmente não atacam, mesmo quando indivíduos não infectados estão bem na frente deles. Esses corredores não agressivos só se tornam hostis se forem atacados primeiro, ou quando um objeto for lançado sobre ou perto deles. Assim, eles acabam perdendo o controle. Eles também se tornarão agressivos se um indivíduo não infectado estiver muito perto deles. O desejo de atacar após essas interações acontece involuntariamente e contra a vontade do infectado, com alguns raramente com uma expressão facial assustada, mostrando que sabem o que estão fazendo, mas não conseguem se controlar. Os corredores migram e atacam em grupos ou até em hordas, agitando seus braços na tentativa de atropelar os sobreviventes. Ao migrar, eles tendem a deixar alguns companheiros infectados para trás, que fazem seus ninhos na área e esperam que a presa apareça para caçar, tanto humanos quanto animais. Entre 2 semanas e 1 ano após o contato com a infecção, o hospedeiro se torna um espreitador.
Nesse estágio, o fungo começa a alterar sua visão, como resultado do crescimento dele sobre a cabeça e da corrupção de seu córtex visual. Os traços físicos mais notáveis que definem esses infectados são os distintos sons de coachar que eles fazem, o início de crescimento de fungos na cabeça, rosto com apenas um olho à mostra, o desenvolvimento de pseudo-ecolocalização e sua descrição ao avistar uma vítima à distância. De perto, eles são muito agressivos e vão atacar diretamente a vítima. Sua força é igual à de um ser humano apto, pois seus ataques podem interromper as ações do jogador. De acordo com o panfleto Estágios da Infecção, feito pelas pessoas que vivem no mundo de The Last of Us, o modo operacional de um espreitador é esconder e emboscar as vítimas. O panfleto implora que os leitores verifiquem seus arredores, mas nenhuma outra informação é fornecida. Seu coachar pode ser ouvido à distância em várias áreas, mas serve apenas como um ambiente e não como uma ameaça. Eles são bastante raros e só são encontrados como inimigo principal 2 vezes em The Last of Us 1. Já no Parte 2, eles se comportam de maneira diferente e aparecem com frequência em Seattle. Eles são normalmente encontrados em prédios e estacionamentos abandonados e mal iluminados, embora também apareçam em esgotos e áreas de metrô. Eles também são proeminentes das áreas florestais da cidade, especialmente no território controlado pelos Serafitas. Quando em cantos escuros, fechados e úmidos, alguns espreitadores se grudam na parede para morrer e posteriormente espalhar esporos. Quando isso acontece, o Cordyceps se alimenta dos nutrientes do ser humano, fazendo com que eles tenham apenas uma camada fina de pele. Com o tempo, eles eventualmente morrerão, se calcificarão e irão começar a soltar os esporos. No entanto, se forem encontrados pelos sobreviventes antes disso, se libertarão e os atacarão. Embora isso possa parecer o fim para o hospedeiro, o fungo continua crescendo. Esse processo faz com que o cadáver se torne esquelético e quebradiço, fundindo seus restos às superfícies à medida que continua a crescer. Com o passar do tempo, o corpo frutífero se torna um musgo, que pode preencher estruturas inteiras com crescimentos do fungo, com a cor da carne humana pastosa. Ambos os esporos e o corpo morrem rapidamente quando expostos à luz solar, limitando o perigo que representam. Aqueles que vivem nas zonas de quarentena estão relativamente seguros, porque estão em locais com fluxo de ar significativo, levando a uma baixa concentração de esporos. Após 1 ano de infecção, caso o hospedeiro não tenha se grudado em um lugar fechado para morrer, o infectado chega ao estágio 3, chamado de estaladores. Eles tiveram uma exposição prolongada ao fungo e agora possuem uma força que ultrapassa significativamente a média humana. Eles parecem menos humanos do que os corredores e espreitadores, com rostos completamente tortos e marcados por fungos desenvolvidos em seus cérebros, com alguns passando a mão perto da cabeça, demonstrando uma certa resistência ao Cordyceps. As placas fúngicas se adaptaram para manter o hospedeiro vivo e capaz de se espalhar, já que um tiro direto no rosto com uma arma poderosa irá na maioria das vezes quebrar apenas um pedaço do molde, deixando o cérebro ileso, mas expondo o rosto até que um fungo volte a crescer novamente. Isso os torna mais mortíferos, mas com o preço de serem completamente cegos, devido à infecção fúngica tomando conta de seu rosto. No entanto, para se adaptar a isso, o estalador emite ondas ultrassônicas pela boca. Essas ondas atingem obstáculos no meio ambiente e voltam na forma de ecos com frequência menor. Esses ecos são percebidos pelo infectado e, com base no tempo em que demoram a voltar, nas direções de onde vieram e nas direções de onde nenhum eco veio, os estaladores percebem se há obstáculos no caminho, as distâncias, as formas e as velocidades relativas entre eles. Desse modo, esse sentido chama-se ecolocalização, ou seja, localização pelos ecos, uma habilidade que animais como golfinhos, morcegos, baleias e alguns pássaros possuem. Porém, a ecolocalização dos estaladores é muito inferior em comparação com criaturas como os morcegos, pois eles não perceberão que algo está vivo ou se movendo a menos que esteja diretamente na frente deles, já que suas placas frontais têm o formato de um megafone, direcionando os ecos apenas à sua frente e não ao seu redor. Em casos muito raros, se o hospedeiro sobreviver por mais de 1 década, eles alcançarão o estágio 4, que são os baiacus. Os baiacus são o 4º, mais raro e mais perigoso estágio da infecção de The Last of Us. Essa é a fase mais demorada para se desenvolver completamente.
Com o passar dos anos, sua pele vai engrossando cada vez mais e seu rosto se torna mais irreconhecível do que a dos instaladores. Esse infectado é o resultado final de um longo processo de enfraquecimento do crânio, iniciado pelo fungo no primeiro estágio da infecção. Com o crânio enfraquecido, o Cordyceps posteriormente rasga parte da placa óssea frontal da cabeça e começa a crescer, algo que teve início nos instaladores. Tal fato explica como a cabeça de um infectado explode facilmente ao ser pisada por um sobrevivente. Os baiacus são infectados incrivelmente fortes, que são cobertos por um fungo espesso, que efetivamente age como uma armadura. Por causa dessa cobertura protetora, eles podem suportar vários tiros de armas, e até mesmo machados e facões, o que os torna difíceis de eliminar. Esses infectados são extremamente agressivos, mas bastante lentos, os tornando mais previsíveis do que os outros infectados. Como o instalador, eles também usam ecolocalização para achar e prender um sobrevivente. Entretanto, visto que o fungo deformou completamente seu rosto mais ainda do que o seu estágio anterior, sua ecolocalização é muito menos refinada do que a dos instaladores. Porém, se um baiacu agarrar um sobrevivente, ele irá cortar violentamente sua mandíbula através de sua força bruta, quebrá-la e dobrá-la para quebrar a coluna, matando qualquer um instantaneamente. Os baiacus também atiram sacos de microtoxinas, que explodem com um impacto. A microtoxina irá prejudicar os sobreviventes ao longo do tempo e corroer a sua pele. Portanto, é recomendável evitar essas nuvens mortais. Como todos os infectados, eles são vulneráveis ao fogo, graças ao fungo, tornando o coquetel Molotov e o lança-chamas armas ideais para combatê-los. Quando em chamas, ele vai se debater descontrolavelmente, tentando apagá-las. Após serem imolados, eles serão carbonizados, se tornando completamente pretos e fumegantes. Sua armadura ficará carbonizada e quebradiça, os tornando vulneráveis a armas de baixa potência. Também existem os trôpegos, que são uma variação do quarto estágio da infecção do Cordyceps. Eles são lentos e parecem ter certa dificuldade em se movimentar, o que justifica o seu nome, que significa algo que tem dificuldade em se locomover. Acredita-se que eles tenham se desenvolvido a partir da exposição a grandes quantidades de água, em comparação com os ambientes secos, típicos em que os baiacus se desenvolvem. A existência desses infectados foi sugerida pela primeira vez por rumores espalhados entre os membros da WLF, sobre uma variante de baiacu que sofreu mutações devido às fortes chuvas e umidade de Seattle. Esses rumores acabaram sendo verdade, quando um soldado da facção descobriu enquanto patrulhava. Ele foi emboscado por um trôpego, que conseguiu matar, mas quando chegou perto para conferir, as pústulas ácidas do infectado explodiram e queimaram todo o lado direito de seu corpo. O crescimento do fungo é tão imenso que ele cobre todo o corpo dos trôpegos, levando a cabeça e o torso a ficarem inchados e maiores. Suas bocas foram escancaradas pelo fungo, os impedindo de morder. No entanto, o crescimento não consumiu seus braços e parte do seu rosto e olhos ainda estão parcialmente visíveis. Como eu disse, é sugerido que graças à forte exposição à água da chuva de Seattle, os infectados que iriam virar espreitadores, instaladores e posteriormente um baiacu, se adaptaram às chuvas e viraram os trôpegos. No entanto, eles são encontrados em áreas longe da água, como nos subúrbios da cidade e nas áreas florestais. Eles podem ser encontrados até mesmo em Santa Bárbara, um local muito mais quente e sem a umidade e chuvas constantes de Seattle. Apesar de se assemelharem a baiacus em tamanho, aparência e serem de certa forma mais assustadores, eles não têm sua força imensa, já que Ellie e Abby são capazes de lutar contra eles se agarradas. Eles morrem apenas com 2 tiros na cabeça de um rifle completamente melhorado, enquanto o baiacu demanda muito mais. Bom pessoal, se você está gostando do vídeo, compartilhe ele para que mais pessoas possam conhecer o canal e bora de volta para o conteúdo. Algumas semanas antes da infecção do Cordyceps se tornar uma epidemia, dezenas de pessoas estavam chegando ao Hospital Lake Hill, em Seattle. As famílias estavam desesperadas, pedindo ajuda e com medo do que poderia acontecer com elas e com seus filhos. A todo momento, chegava alguém sentindo enjoo, dor nos olhos ou dor de cabeça, e até mesmo com mordida ou arranhões. Não importa o que as pessoas estavam apresentando, tudo isso levaria elas a sucumbirem à loucura.
Ninguém sabia o que estava acontecendo. Eles perguntavam para os médicos, que não tinham ideia do que fazer com tanta gente doente. A única coisa que eles sabiam é que essa doença era algum tipo de infecção. Eles então criaram uma grande ala de quarentena para tentar conter o contágio. No meio desses eventos, algumas das pessoas que chegaram ao hospital começaram a se transformar, e os médicos já sabiam do que essa doença era capaz de fazer com as pessoas. Eles, no desespero, acionaram a Fedra, que sem nenhuma opção, trancaram todos os pacientes que se transformaram e mandaram os médicos trancar até mesmo quem chegasse apenas com os sintomas da infecção, tendo a ordem de apenas dizer para as pessoas que estava tudo bem e fingir que nada estava acontecendo. Mais tarde, eles também receberam uma nova ordem da Fedra: coletar amostras de sangue para uma pesquisa, na tentativa de descobrir uma possível vacina. Essa pesquisa era feita em um laboratório que ficava no mesmo andar onde todos os pacientes infectados estavam. Durante isso, mais pessoas estavam chegando ao hospital, sendo infectadas e morrendo. Eventualmente, os infectados começaram a sair do controle. Havia muitas pessoas trancadas e algumas delas conseguiram se soltar. Para todo lado havia infectados correndo. O andar foi completamente tomado pelos pacientes. Todos tiveram que sair às pressas e o laboratório foi perdido. As pessoas que foram trancadas pelos médicos ficaram escutando os gritos de coisas que posteriormente elas mesmas se transformariam. Agora, com a perda do andar inferior, todos foram para os andares superiores. Lá eles tentaram continuar com as pesquisas. Eventualmente, a Fedra mandou diversos batalhões para os andares inferiores, para eliminar os infectados e tentar recuperar os dados das pesquisas. Porém, eles não obtiveram sucesso. Agora, com os infectados fora de controle, chegou o dia do surto. Os pacientes saíram dos andares de baixo e começaram a atacar tudo o que viam pela frente. Não tinha mais o que fazer. O hospital foi totalmente tomado por infectados e posteriormente abandonado. Lá dentro, alguns infectados ainda estavam presos em uma sala, no meio da sujeira, do sangue e no meio de tudo de menos higiênico que você possa imaginar. A sala em que eles ficaram presos estava tão cheia de esporos que, à medida que o fungo florescia e se espalhava, os infectados se fundiram. Disso surgiu uma anomalia, algo que levou 25 anos até se formar. Um enorme superorganismo fúngico, conhecido apenas como o Rei dos Ratos. Parece que cada infectado fundido à massa é sua própria entidade, em oposição à massa, sendo uma única. Eles ficaram todos esses anos isolados dentro de seu ninho, e com o tempo, mais infectados que estavam ao redor da área foram se juntando a ele, que foi criando placas fúngicas para unir todos em um. Parece que ele ainda estava se desenvolvendo, já que só sai do ninho por causa de um barulho que Abby faz ao ligar um gerador. O Rei dos Ratos possui uma incrível força e resiliência, superando a de um baiacu, mostrando em como poderia facilmente quebrar e destruir muitas paredes dos níveis mais baixos do hospital, incluindo uma ambulância, e é capaz de sofrer grandes danos antes de morrer. O fenômeno Rei dos Ratos existe na vida real. Ele determina quando um certo número de roedores ficam presos uns aos outros pela cauda, colados por sangue, sujeira, gelo ou simplesmente enlaçados. Supõe-se que os roedores unidos dessa forma cresçam ao mesmo tempo, sofrendo uma calcificação nos ossos da cauda, que acaba fundindo os animais para sempre. Isso ocorre involuntariamente, como acontece é desconhecido. Existem apenas teorias de que no frio eles se juntam para se esquentar, e isso acontece. Em The Last of Us 2, isso ocorreu com humanos, por estarem em um lugar muito sujo. Na metade da luta contra o Rei dos Ratos, um infectado na forma de espreitador se solta dele. Porém, ele tem a resistência e força de um baiacu e joga bombas ácidas de esporos. Ele pode se esconder e lançá-las à distância, e matá-lo no corpo a corpo requer uma grande habilidade por parte do jogador. Com cerca de 25 anos ou mais, nós temos o estágio 5, que ainda não teve aparições em The Last of Us. Como eu disse, o objetivo do Cordyceps parece ser levar os hospedeiros a locais fechados e úmidos, onde eles se grudam nas paredes para morrer e eventualmente soltar esporas, assim como o fungo faz com formigas na vida real. Porém, os infectados podem também avançar para os próximos estágios, onde o objetivo do fungo se torna tomar todo o corpo do hospedeiro, assim o deixando mais resistente e com mais chances de sobreviver, para poder espalhar a infecção de outra forma. Porém, tudo isso foi o que vimos na franquia The Last of Us. Sendo assim, não dá para saber o que esperar das próximas fases.
Talvez o baiacu seja a última fase, e a partir daí surgem variações adaptadas ao ambiente, como os trópicos. Nisso, dá para imaginar os infectados que surgiram ao redor do mundo, como em regiões do Alasca, onde neva e faz frio o ano inteiro, ou nos lugares mais quentes do mundo. Ou quem sabe depois disso, o Cordyceps mata o hospedeiro, mesmo que em locais abertos. Mas isso não faz sentido, pois não parece ser uma boa estratégia para sua disseminação, tendo em vista que os esporos morrem com a luz solar. No entanto, uma situação parecida com essa pode ser vista em Hillcrest, mas o que parece é que o infectado foi morto e deixado no chão, e o Cordyceps, em uma última tentativa de se disseminar, soltou os esporos ali mesmo. Bom pessoal, caso você esteja interessado em comprar o seu The Last of Us Parte 2, camisas do God of War, bonecos, quadros e canecas dos seus games favoritos, dá uma olhada na descrição que eu deixei alguns links. Veja os outros vídeos de The Last of Us no canal, e esse foi o vídeo. Falou, é nóis!